Irei apresentar essa aula orientada pelo professor Anderson da disciplina de Física 2 da Faculdade CRISFAP, usando a metodologia de aula invertida, produzida pelos alunos Henrique Fontinelli, Yasmine Bandeira, Jadson Guimarães, Maurício Fontinelli, Laísa Cruz, Sara Castro e Tailana Paula, cujo tema é Gravitação 2. Os movimentos dos planetas e satélites. No Sistema Solar, como é que os corpos conseguem se manter sempre em órbita? Newton, apoiando-se nas leis de Johannes Kepler, concluiu que para os planetas descreverem órbitas ao redor do Sol, eles devem estar sujeitos à força centrípeta. Caso contrário, os mesmos não delineavam trajetórias circulares. Percebendo tal fato, ele admitiu que as suas leis do movimento, as 3 leis de Newton, podiam ser aplicadas aos corpos celestes. Fato esse que contrariava o ponto de vista do filósofo Aristóteles, o qual defendia a ideia de que o movimento dos corpos celestes era regido por leis diferentes das que foram propostas para o movimento de corpos na superfície da Terra. A força de atração dos corpos. Newton, tomando como base as suas leis do movimento e as leis de Kepler, chegou às seguintes conclusões, que culminaram na equação matemática que determina a força de atração entre o Sol e um planeta. A Terra, por exemplo. Conclusões. A força é proporcional à massa do planeta e à massa do Sol. A força é inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa esses 2 corpos celestes. Sabendo dessa proporcionalidade e incluindo a elas uma constante de proporcionalidade, a qual é representada pela letra G, Isaac Newton chegou à seguinte expressão matemática: Fg é igual a G vezes m1 vezes m2 sobre r ao quadrado. Apesar de ter descoberto essa relação para a atração entre o Sol e os planetas do Sistema Solar, Newton percebeu que ela podia ser estendida para todos os corpos. Dessa forma, essa expressão ficou conhecida como a Lei da Gravitação Universal, a qual diz que 2 corpos quaisquer se atraem com a força que é proporcional ao produto da massa dos 2 planetas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles, e pode ser escrita da seguinte forma: Fg igual a G vezes m1 vezes m2 sobre r ao quadrado, onde m1 e m2 são as massas dos planetas em questão e r a distância entre eles. Henry Cavendish. Constante gravitacional. A atração entre 2 corpos comuns é muito pequena, de forma que pode ser desprezada, mas Newton conseguiu provar isso. Foi somente um século mais tarde que o físico Henry, por meio de uma experiência, conseguiu determinar o valor da constante gravitacional, que seria G igual a 6,67 vezes 10 a menos 11 newton vezes m ao quadrado por quilograma ao quadrado. E, através dela, provar a atração entre corpos comuns pode ser desprezada, pois a constante gravitacional G possui um valor muito pequeno. O campo gravitacional. Região de perturbação gravitacional. A região de perturbação gravitacional que um corpo gera ao seu redor no espaço é o que chamamos de campo gravitacional. Exemplo: 2 corpos que possuem massa interagem devido ao campo que geram ao seu redor. Em outras palavras, um corpo que possui massa tem sua atração exercida sobre outros corpos, representada pelo campo vetorial, conhecido como campo gravitacional. Lei da gravitação universal. De acordo com a lei da gravitação universal, a força gravitacional que é sentida por um corpo é diretamente proporcional ao valor de sua massa gravitacional. Quando colocamos um corpo de massa m na região do corpo gravitacional de um corpo com massa m, temos o resultado representado pela imagem, onde a força que a massa m exerce sobre a massa m tem a sua intensidade dada por meio da lei de gravitação universal de Newton,
com a mesma intensidade que a força-peso. A frase pode ser exemplificada na fórmula a seguir: Gzinho igual a Gzão vezes Mzão sobre D ao quadrado, onde G é igual à constante de gravitação universal, M e N, massa dos corpos, Dzão, distância entre os centros de gravidade dos corpos, Gzinho igual à intensidade da aceleração da gravidade terrestre junto à superfície, onde Gzão é a constante de gravitação universal, no valor de 6,67 vezes 10 a menos 11 newtons m ao quadrado por quilograma ao quadrado. Com essa equação, podemos calcular a intensidade do campo gravitacional de quaisquer corpos em qualquer lugar. No entanto, não será com ela que calcularemos a aceleração da gravidade. Teoria da gravitação de Newton. De acordo com a teoria da gravitação de Newton, os corpos se atraem mutuamente devido à sua massa, mesmo que estes não estejam em contato direto. Foi com essa lei e a ideia de ação à distância que Newton conseguiu explicar o funcionamento do mundo. O conceito de campo, revelado por meio dos estudos dos fenômenos elétricos e magnéticos no século XVIII e XIX, foi muito útil para a análise do universo de fenômenos, aplicando inclusive a gravitação. A gravitação, quando analisada sob o ponto de vista da noção de campo, pode ser exemplificada para melhor entendimento com a Terra. A Terra possui uma massa e por isso gera um campo gravitacional, representado por um conjunto de linhas, denominadas linhas de força do campo gravitacional. Por meio desse campo, qualquer objeto fica sujeito a uma força atrativa, como vemos na imagem. As setas demonstradas na figura acima indicam a direção e o sentido da força, que sujeitará quaisquer objeto a serem colocados nessa região. As linhas, conforme o representado, são semi-retas que apontam para o centro da Terra, se aproximando entre si à medida que aproximam do planeta. O desenho indica ainda que a dependência da força com a distância, demonstrando que quando mais próximas estiverem as linhas entre si, maior será o módulo da força a qual um objeto será submetido. Energia potencial gravitacional. Uma energia potencial ou energia armazenada por um corpo pode ser traduzida como a capacidade que este corpo detém de realizar trabalho, além de ser definida como a forma de energia associada à posição em relação a um referencial, sendo que, neste caso, por exemplo, há a interação gravitacional entre a Terra e um determinado corpo. Dessa forma, quando elevamos um corpo de massa m a certa altura h, transferimos energia para o corpo na forma de trabalho. Com a acumulação de energia, o corpo transforma a energia potencial em energia cinética, que, quando liberado do corpo, possui tendência a voltar à sua posição inicial. A fórmula matemática para esse determinado tipo de energia é dado por EPG igual a m vezes g vezes h, onde a energia é expressa em joule, a massa em quilograma, a gravidade em metros por segundo ao quadrado e a altura em metros, demonstrando assim que caso seja aplicada uma força contra o peso para que determinado corpo suba, ele então recebe uma energia potencial maior. O acréscimo desta energia será igual ao trabalho aplicado em direção ao corpo, o que permite concluir que o trabalho realizado sobre o corpo é igual à variação da energia potencial sofrida pelo corpo. Do mesmo modo, a aplicação de um trabalho negativo sobre o mesmo corpo significa o aumento da energia potencial. Energia potencial para sistemas de muitas partículas. O sistema de partículas é constituído por finitas ou infinitas partículas, que estão dispostas em um sistema, sendo que, ao se movimentarem nesse sistema, as suas distâncias permanecem estáveis. Como podemos observar na figura, temos aqui 7 partículas dispostas nesse sistema. Cada uma dessas partículas possui sua massa específica e dimensões desprezíveis. Imaginemos um ponto fictício dentro deste sistema, onde possivelmente estivesse contido nele toda a massa do sistema.
encontramos a partir disso o centro de massa do sistema. E como fazemos para calcular este centro de massa? De uma maneira bem fácil, devemos fazer uma média aritmética com as massas de cada partícula. Média ponderada, para quem não lembra, é calcular, por exemplo, para calcular a média de notas de um aluno em determinada disciplina, multiplicando as notas pelos respectivos pesos de cada disciplina e dividindo pela soma dos pesos de cada uma. Utilizando a fórmula e sendo R a posição do objeto no espaço e M os pesos correspondendo às massas de cada partícula, pode-se observar o centro de massa de um sistema em uma reta, por exemplo. Se o sistema estiver contido em um plano que possui as componentes x e y, o cálculo será feito, então, multiplicando a posição das partículas na componente x, multiplicando as massas dos objetos, e assim também será na componente y. Os dois casos, os pesos sempre serão a soma das massas nos objetos no sistema. Considerações de energia no movimento dos planetas e satélites. Na dinâmica, aprendemos que a energia potencial gravitacional pode ser equacionada assumindo a fórmula EP igual a m vezes g vezes h, onde é tomado como referencial para a base do cálculo o planeta Terra. Mas, para a gravitação, esta fórmula é apenas uma maneira simplificada que não consegue demonstrar as considerações de energia no movimento dos planetas, e para que realmente seja possível demonstrar a fórmula, assume uma nova fórmula, EP igual a menos G vezes Mzão vezes Mzinho sobre D. Com essa equação da energia potencial gravitacional, podemos determinar a energia total do sistema, que é formado por um corpo de massa m que descreve uma trajetória semicircular em torno de uma massa muito maior, mzão. Uma curiosidade sobre o assunto é a velocidade de escape. Esta velocidade é a velocidade que um certo objeto precisa ter para conseguir sair da órbita da Terra. Para que isto ocorra, este objeto tem de alcançar uma energia cinética que consiga vencer a energia gravitacional da Terra. Caso contrário, ficaria preso para sempre. A Terra como referencial inercial. Quando o ônibus ou carro está em movimento, um livro colocado sobre o assento pode ser deslocado sem que ninguém toque nele. Basta haver uma freada brusca ou uma curva em velocidade alta. Até uma pessoa distraída ou mal acomodada pode ser lançada do seu assento, tal a força que age sobre ela. A lei da inércia ou a primeira lei de Newton diz que todo corpo persiste em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo e uniforme, a menos que seja compelido a modificar esse estado pela ação de forças impressas sobre ele. Sobre um livro em repouso no banco do ônibus, deslocado da sua posição de equilíbrio, não estava agindo nenhuma força de interação, não havia ninguém empurrando nem nada atraindo o livro. Então, a primeira lei de Newton não vale no ônibus freando, fazendo uma curva ou então arrancando bruscamente. A primeira lei de Newton não vale em qualquer referencial. Um referencial é denominado referencial inercial se nele a primeira lei de Newton é válida. Portanto, um ônibus em movimento acelerado não é um referencial inercial, ele é um referencial não inercial. A Terra não é um sistema inercial, porque ela está sujeita a forças de inércia provenientes de sua própria aceleração devido à sua rotação. Estas forças são a força centrífuga e as forças Coriolis. A presença destas forças de inércia ou forças fictícias afeta o movimento dos corpos no referencial, portanto, invalidando a primeira lei de Newton. Vale ressaltar que estas forças não existem realmente, são, na verdade, tendências no movimento. Apresento agora as referências do nosso trabalho e obrigada pela atenção. Bons estudos!